batalha espiritual, ela está sendo travada em várias frontes. Tem nas regiões celestiais as batalhas que são travadas nas regiões celestiais, e as batalhas que são travadas dentro de nós são as batalhas do nosso próprio interior. Nós lutamos batalhas internas e existem as batalhas externas. Como que nós vamos entender isso? Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que a questão da prova está lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, o objetivo da prova, o objetivo que o Senhor permitiu que aquele povo ficasse lá, é para que não faltasse nada para eles, que eles fossem completos. Eles não tinham perseverança, eles não tinham esperança, eles não tinham nada. Eles não haviam tido nenhum tipo de experiência na batalha espiritual. Então nós precisamos entender essa questão com mais profundidade. Muitas vezes nós estamos muito equivocados naquilo que está acontecendo na nossa caminhada, na nossa vida. A prova do Senhor não é para nos matar. Primeira coisa que a gente tem que entender: a prova do Senhor, ela está ali porque nós precisamos melhorar. Entenda, você precisa melhorar. Fala assim: eu preciso melhorar. Eu preciso crescer. Eu preciso ter experiência. Eu preciso ter perseverança. Então, algumas coisas que acontecem no mundo espiritual, nós precisamos ter entendimento delas. Porque as batalhas estão aí e elas serão travadas. A Bíblia fala muito claramente que a prova e a tentação, ela é fruto, é o objetivo para que você cresça, o objetivo é para que você progrida, o objetivo é para que você avance na presença do Senhor, nessa caminhada, para que você ganhe experiência. A experiência é um fator tão importante na vida da gente, que quando você vai procurar emprego, a primeira coisa que a pessoa pergunta: onde você trabalhou? Porque ninguém quer contratar um inexperiente, porque treinar as pessoas dá trabalho. Treinar uma pessoa em fazer qualquer coisa dá trabalho. E dá trabalho mesmo. Porque você tem que ter paciência com aquele que está começando. Quando a gente está criando um filho, a gente tem que ter paciência na hora de educar. Porque ele não vai responder para você do jeito que você quer naquela hora. Então nós temos que ter paciência. Temos que ter perseverança. Então você vai ensinar aprendendo. Ensine aprendendo. Que cada um tem o tempo certo. Cada um vai caminhar dentro daquilo que está programado pelo Senhor. Uns estão de mobilete, outros estão de bicicleta, outros estão de Fórmula 1, vai mais rápido, mas tem gente que vai mais devagar. Então a gente tem que entender que a caminhada de cada um, ela é dada de acordo com a fé. Os dons é dado de acordo com a fé, o crescimento espiritual é dado com a fé, mas o que nós temos que entender, que quando uma pessoa entrega a vida para o Senhor Jesus, ela faz parte do reino de Deus, ela foi amada, ela é especial, ela está dentro do projeto de Deus e ela vai morar no céu. Então nós temos que entender que essa pessoa, ele é um sacerdócio real, ele é uma nação santa, é um povo adquirido, só que o caminhar dele vai ser diferente do meu. O caminhar dele vai ser diferente do meu. E muitas vezes nós julgamos essa pessoa por aquilo que ela faz ou deixou de fazer. Nós temos que ter esse entendimento, que cada um vai no seu ritmo, cada um vai de acordo com a sua fé, cada um vai de acordo com a sua caminhada. E o sumo pastor, ele vai providenciando as provas. A prova é para você testar exatamente a sua fé. A prova é o mecanismo que Deus colocou para você falar: eu falo que eu sou Jesus. Então você vai provar. E a prova, as circunstâncias vão ser acontecidas na sua vida exatamente para você ter esse entendimento. Para você entender aquilo que ocorreu na cruz do Calvário, aquilo que ocorreu na sua vida. Então, quando acontecer uma prova na sua vida, entenda que o objetivo é que você ganhe experiência, que você seja mais perseverante, para que você olhe para o seu próximo com amor. Com amor. Que muitas vezes nós olhamos com julgamentos. Nós julgamos o nosso próximo. Nós olhamos para ele e falamos: fulano é muito devagar, fulano é muito lento,
mas cada um vai no seu ritmo, cada um vai na sua caminhada. E nós precisamos, como igreja do Senhor, lá em Filipenses fala, suportando uns aos outros em amor. O que é suportar? Suportar é a mesma coisa disso aqui, ó. É um suporte. Aquilo ali, ó, é um suporte. Ele está sustentando a cortina. Muitas vezes a gente tem que suportar é outra coisa. Suportar, tem que aguentar esse cara. Não, suportar é apoio. É o lado a lado. É o ombro a ombro. É você estar caminhando junto. É você estar caminhando junto com essa pessoa. Caminhando junto nesse deserto, porque nós estamos em batalha espiritual. Nós estamos em guerra espiritual. E quando nós falamos em guerra espiritual, nós vamos entender que a guerra espiritual, ela ocorre no mundo espiritual e ela ocorre aqui, no meu interior. E cada um tem a sua guerra, a sua batalha interna. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para o texto de Juízes, nós vamos ver que o povo não expulsou em momento nenhum o povo. Porque em determinado momento eles vinham bem, e chegou um ponto que eles olharam para os carros de ferro da batalha, desviaram os olhos de Jesus. E muitas vezes na nossa caminhada nós olhamos para os carros de ferro, nós olhamos para o campo de batalha e falamos, nossa, o inimigo é muito grande, o inimigo é maior, olha, o inimigo é grande. E aí nós queremos o quê? Desviamos o olhar de Cristo e olhamos para o tamanho do problema. Olhamos para o tamanho do problema e desanimamos na nossa caminhada. E aí recuamos na nossa caminhada. Faz, ai, nossa, é muito grande. Mas aí nós esquecemos que a palavra de Deus diz que o Senhor sempre está conosco. Todos os dias da nossa vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós desviamos o olhar dele. É uma estratégia maligna. De olhar para o problema, olhar para as circunstâncias e deixar de olhar para Jesus. Deixar de olhar para aquele que é o autor e consumidor da sua fé. Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que será. Então a batalha espiritual é uma briga interna e é uma briga externa. E o Senhor nos deixou mecanismos para que nós possamos vencer. O Senhor deixou mecanismos de batalha para que os nossos olhos sempre estejam voltados para Ele. O que Deus quer na nossa vida é que nós sejamos sempre adoradores. Que nós estejamos sempre dispostos a adorá-lo, mas de livre e espontânea vontade. Deus não quer ninguém aqui obrigado. Deus não aceita culto misturado. Deus não aceita culto racional de verdade, igreja imposto, um culto obrigado. Não, Jesus merece muito mais. Jesus merece um culto em que você se voluntarializa para estar na presença dele. É isso que Deus quer de nós. Então vamos olhar, quando nós estivermos no campo de batalha, nós precisamos prestar atenção naquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E isso é muito importante, porque quando nós temos o entendimento daquilo que está acontecendo no mundo espiritual e daquilo que acontece dentro do meu interior, nada vai te abalar. Pode vir os rios se levantarem, pode a água subir, pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas se você tiver convicção e certeza de que os teus pés estão fincados na rocha, nada vai acontecer com você. Você vai terminar toda a guerra, toda a batalha e permanecer inabalável. Então vamos olhar aqui nesses textos, nós vamos falar como que funciona essa batalha espiritual. Preste atenção nisso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vivam todos a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Repita, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós entendemos que a nossa batalha espiritual é na região celestial, certo? Estão comigo? A nossa batalha é nas regiões celestial. Então, o que acontece? Vem lá no mundo espiritual, lá que se define lei contra o aborto, lei do LGBT, toda essa coisa definida lá. Toda essa coisa que é contra a lei de Deus é definida no mundo espiritual.
Tudo aquilo que se levanta contra o povo de Deus é decidido lá nas potestades, lá nas regiões de excelência, lá nos principados. E aí muitas vezes nós ficamos na ignorância e queremos resolver isso na força. Nós queremos resolver isso no tete a tete. Muitas vezes nós permitimos que as afrontas entrem dentro do nosso coração. Aí a batalha ela deixa de ser nas regiões celestiais e passa a ser dentro de mim. Ela sai do mundo espiritual, ela é usada, uma pessoa é usada para me afrontar. Eu recebo a afronta e essa afronta, ela entra dentro de mim, ela produz um sentimento negativo dentro de mim e aí eu quero revidar. Então essa batalha, ela sai das regiões celestiais e ela passa para dentro de mim. Por que que eu absolvi toda essa carga que vem do reino das trevas? Porque eu não estou preparado, eu não estou apto para a batalha, tal qual aquele povo lá no povo de Israel. Eles tinham experiência para lutar os combates, eles não sabiam aquilo que estava acontecendo, eles não sabiam como que o inimigo trabalhava, ele não sabia das astúcias do inimigo, ele não sabia que o inimigo batalhava contra eles. E a principal coisa que o Deus cobra desse povo é o quê? Que eles olharam as mulheres dos caras, eles deram as mulheres dele, pegaram as mulheres deles, casamento misto. Eles fizeram casamento misto. E aí o que que levou o povo? Levou o povo ao quê? A levar com eles para a idolatria, falsos ídolos, falsas imagens. Então a questão que Deus combatia tanto, olha, elimina esse povo, porque se ocorrer casamento misto, eles vão te levar para a idolatria, eles vão te levar para a imagem falsa. E o que está acontecendo hoje nos nossos dias? A ideia de um falso casamento, a gente pensa, não, crente casa com crente. Beleza, isso é muito bom, isso é ótimo. Mas a questão da idolatria é mais profunda. Ela vai muito mais além. Porque quando nós permitimos que uma imagem falsa é criada dentro do meu coração, eu vou ser um idólatra. Você quer ver um exemplo? Quando eu permito que alguém fale alguma coisa que me ofenda, e eu fico magoado com essa pessoa, a primeira coisa que eu vou fazer é querer revidar a ação do jeito carnal. E quando eu tento revidar do jeito carnal, eu vou me entristecendo, eu vou me enfraquecendo, eu vou ficando cheio de angústia, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ressentimento. E aí o que que vai acontecendo no meu coração? Eu vou me enfraquecendo, eu vou me diminuindo, eu vou ficando mais fraco, porque o maligno, ele se alimenta de rancor e de ódio. Ele se alimenta de mentira, ele se alimenta de coisas negativas. Então o que que eu preciso entrar nesse combate? Eu preciso entender que a luta vem lá no mundo espiritual. E eu preciso estar perseverante e atento para que essa luta ela não invada o meu coração. Ela não invada a minha alma. Então eu tenho que estar ligado nos meus relacionamentos do trabalho, nos meus relacionamentos dentro de casa, a minha palavra que eu vou dizer, tudo aquilo que eu vou falar, tudo tem que ser temperado com sal. Eu gosto de brincar, mas tem brincadeira que não é para fazer. Igual vocês, tem brincadeira que a gente não pode fazer. Porque a gente tem que estar ligado. Tem coisas que são no mundo espiritual, e aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e aquilo que é desligado no céu, da terra é desligado no céu. Então uma palavra pode atrapalhar o crescimento de uma pessoa que não está preparada para a guerra. Vocês estão entendendo? Estão comigo, igreja? Então uma palavra que eu falo pode atrapalhar o crescimento de uma pessoa, pode atrapalhar a batalha que essa pessoa está travando dentro. Porque muitas vezes a gente está pensando, não, fulano está muitos anos na igreja, fulano conhece tudo da Bíblia. Mas não, é um bebê espiritual. Então a gente tem que ter esse ligado. A gente está nessa batalha sendo treinado para a guerra, sendo lapidado. O Espírito Santo vem nos lapidando e nos pondo à prova. Então tudo que a gente for falar, palavras tem que ser temperada com sal. A verdade, ela precisa ser dita, mas dita com amor. Não para matar. Fale com amor. Quer chamar a atenção de alguém? Fale com amor. Porque às vezes a forma como você vai abordar, você pode criar uma ferida profunda. E se você criar uma ferida profunda, essa pessoa vai parar de caminhar, porque ela não está preparada para receber. Então nossos lábios precisam ser temperados com sal. Temperados com sal. Toda palavra que você for dizer, pergunta para Deus, é desse jeito que eu posso falar? As pessoas são diferentes. Tem pessoa que você vai poder falar a verdade na cara logo, mas tem outras que você não vai poder.
Então tem que ter discernimento e sabedoria para tudo aquilo que você for fazer, todas as suas ações sejam um culto racional aceito pelo Senhor. Aceito pelo Senhor, direcionado pelo Espírito Santo. Então a gente tem que ter ligação com o Senhor, ela é fundamental. Ligação com o espiritual o tempo todo. Vive em oração o tempo todo. Caminhemos em oração o tempo todo. Ligados com o Senhor, porque uma coisa é que o caminho foi aberto. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, não tem nada que te impede. Você tem total liberdade para estar na presença de Deus, para estar na presença do Senhor e receber dele graça e misericórdia. Precisamos usufruir desse privilégio. Precisamos estar ligados. Meu irmão, minha irmã, se você se desligar da tomada um só minuto, a corrente corta. A corrente corta e apaga a luz, você fica na escuridão. Fica na escuridão. Preste atenção nisso aqui. A nossa luta contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Permanecer inabalável. Existe uma armadura espiritual. A armadura espiritual, ela foi dada pelo Senhor para que nós tenhamos que usar a armadura. Quando nós falamos de armadura espiritual, nós estamos falando da nossa luta contra a carne e contra sangue. Nós estamos falando da nossa natureza pecaminosa. Porque toda a armadura de Deus, ela está relacionada com os frutos do Espírito. Ela está relacionada com o andar no Espírito. Ela está relacionada com aquilo que você precisa estar na presença de Deus. Ela fala do cinto da verdade. Por que fala do cinto da verdade? Porque a verdade vai fazer com que eu fique numa só posição, que eu não vou nem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou estar focado naquilo que é reto, na retidão, na presença de Deus. Então a verdade, ela precisa estar sempre na minha vida. Então nos seus relacionamentos, se você quer de fato viver uma batalha espiritual interna e estar protegido, viva na verdade. Fale a verdade, independente da circunstância, mas fale a verdade com amor. Aí fala de justiça, a couraça da justiça. A couraça da justiça é aqui, é para proteger seu coração. Nós precisamos estar convictos da justiça de Deus na nossa vida. Porque se você estiver convicto da justiça de Deus na sua vida, além de você viver uma vida na presença de Deus, você não vai mais querer se vingar de ninguém. E esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental. Justiça de Deus ocorreu na sua vida. O que é justiça? Justiça é um ato legal. Todos os seus pecados foram perdoados, certo? A cédula que tinha contra você foi rasgada por Jesus na cruz do Calvário. Ele pegou todos os seus pecados, cravou na cruz e falou no mundo espiritual que você é livre, certo? Você merecia alguma coisa? Não! Foi dado de graça. Então a couraça da justiça, ela está refletida naquilo que você recebeu. É para você usar essa couraça. Mas da mesma forma que você recebeu a justiça, que você recebeu essa graça, que você não merecia, você precisa dar. E aí vem uma das maiores armas espirituais na nossa batalha interna. Que é quando você está para receber uma ofensa, você entender que você recebeu perdão. Então você precisa dar o perdão. Porque uma das maiores batalhas internas espirituais que mata esse povo na caminhada das batalhas espirituais é o rancor. O rancor segura você, ele trava você, ele impede que os seus pecados sejam perdoados. Sua oração não passa do teto. Por causa do rancor. Por causa do rancor. Pessoa rancorosa, ela trava. Ela não anda, ela fica paralisada. Ela não pensa outra coisa porque ela vira um idólatra. A pessoa que tem rancor, ela só pensa numa coisa. Só pensa na pessoa que feriu. Só pensa naquilo. Aquilo vira um ídolo para ela. Lembra lá do texto que nós lemos no princípio? Ídolos falsos.
Foge da idolatria. Aqui está no Novo Testamento, está explicando mais clara a situação. Fuja do rancor. Porque o rancor vai se transformar num ídolo. E esse ídolo vai te matar, porque ele vai roubar o culto do Senhor. E você, em vez de adorar o Senhor Jesus, você vai adorar aquele que te ofendeu. Coraça da justiça é a justiça de Deus sendo operada na sua vida. Se você perdoar os pecados do seu irmão, os seus pecados serão perdoados. Então, se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém te atacou, meu irmão, perdoa. Não precisa da pessoa te pedir perdão, não. Você já perdoa. E outra coisa que eu vou falar para você: não se põe o sol debaixo de ira. Não deixa passar um dia. Porque quanto mais tempo passar, mais enraizado isso fica. Mais garrado isso fica. Tem pessoas que guardam rancor de pessoas há anos, décadas, e não conseguem caminhar. E está na igreja. Está na igreja, vai no culto, mas não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque a batalha espiritual dessa pessoa está travada. A batalha acontece lá no mundo espiritual, mas dentro do coração dela, ela já perdeu a guerra. Ela já perdeu a guerra. O comando foi dado lá, mas aí dentro do coração dela, ela não consegue andar. Ela não consegue caminhar. Ela fica paralisada. Ela fica assim, ó, caminhando devagarzinho, porque não consegue andar. A couraça da justiça foi dada para você exercer a couraça da justiça. Aqui a gente olha para a armadura de Deus toda bonitinha, né? Pensa até que um soldadinho, as figurinhas. Mas é vida prática no nosso dia a dia. Essa batalha é do nosso dia a dia. Porque as coisas acontecem no mundo espiritual. Acontece a ordem lá. E aí, tem pessoas no reino das trevas que são usadas por Deus. Mas aí você tem que estar falando a verdade. Porque quando você não fala a verdade, você vai entrar na mentira. E a mentira, o pai da mentira é Satanás. Então você precisa exercer a justiça de Deus. Mas não é só isso. Tem mais coisa. Ele fala da paz. Paz. A paz é o calçado do Evangelho. Calçado, pois, as sandálias do Evangelho da paz. Paz é sinônimo de que você teve as suas coisas resolvidas com Deus. Isso é paz. Lembra do nascer de novo? Do novo nascimento? Você recebeu a graça de Deus. Você recebeu o Espírito. O Espírito é que faz você ser reconhecido como filho de Deus. Porque antes o nosso espírito foi morto no pecado. E quando você recebeu Cristo, aquilo que era morto reviveu. O Espírito que faz a comunicação entre você e o Pai. Então o Espírito, ele reviveu. E agora você está em paz com Deus. Então esse Evangelho está calçado no teu pé. Aonde você for, você vai refletir que o Espírito Santo de Deus, o meu espírito, está em comunhão. Eu estou em comunhão com Deus. E aí, é no teu pé que vai. E aonde você for, você precisa refletir a paz que você recebeu. Por quê? Porque quando Jesus resumiu toda a lei, ele falou: amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Então o relacionamento é paz com Deus, paz com as pessoas e paz com você. Muitas pessoas resolveram o seu problema com Deus, mas não resolveram com as pessoas e nem resolveram com eles mesmos. Porque tem muita gente que não se perdoa. Esse é um problema sério. É outra armadilha de uma batalha interna. A pessoa não se perdoa porque ela acha que é sempre ela. É o orgulho positivo e o orgulho negativo. Os psicólogos falam que tem 28 formas de orgulho manifestadas. A Bíblia fala que isso aqui é uma forma de orgulho. Porque tudo quando você coloca o seu eu, é orgulho. É orgulho. Tem gente que não se perdoa por uma coisa que deixou de fazer ou por uma coisa que fez. Nós precisamos ser curados de almas. Se você tem alguma coisa no passado que você precisa resolver, resolva. Se feriu alguém,
peça perdão. Se magoou alguém, peça perdão. Se tiver de perdoar, perdoa. Mas caminha para frente com o evangelho da paz. Porque aonde você for, você se transformou num representante do Senhor. Você é testemunha da obra de Cristo. Testemunha é aquele que viu e agora fala. Por isso que colocou no teu pé a paz. A sandália está no teu pé. Aonde você for, as pessoas têm que ser: opa, aquele rapaz ali, ó, aquele lá é testemunha. Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele negocia. Ele negocia, ele fala. Evangelho da paz. No pé. Para você lembrar que aonde você for, você é transmissor da paz, da boa notícia, da boa nova. Meu problema foi resolvido no céu, meu problema foi resolvido na terra, e meu problema foi resolvido comigo mesmo. Aquela história da identidade, a imagem falsa novamente. Por isso que essa guerra, o povo de Canaã, é sempre contra a imagem falsa. Quando não é um ídolo, é você mesmo. Quando não é um ídolo, é você mesmo. Então a gente tem que estar ligado nessas guerras que acontecem no nosso dia a dia, para que a gente lute a batalha do dia a dia e permaneça firmes, inabaláveis. Firmes, inabaláveis. Deus já deu todo o mecanismo, já está no manual do fabricante tudo aquilo que nós temos que fazer. Aí ele fala do capacete da salvação. Nós falamos de justiça, nós falamos de verdade, nós falamos da paz, mas a salvação, ela é uma obra completa. A justiça de Deus é aquela que cumpre a lei. Ela cumpriu a lei, julgou e foi curado. Mas a salvação tem uma ação completa. Ela é justificação, regeneração, santificação e glorificação. Então ela é uma ação agora, ela é uma ação da manhã e para a eternidade. Por isso que ela está na cabeça. Então ela está querendo dizer o seguinte: olha, é uma ação completa, é uma obra completa, e ela tem que estar incutida dentro da tua alma, porque a alma, ela tem pensamento, a alma tem emoção, a alma tem intelecto, a alma tem tudo isso. Mas quando a minha alma, ela não é totalmente direcionada, comandada pelo Espírito Santo de Deus, que comunica no meu espírito, e o meu espírito comunica na minha alma, vai virar uma bagunça dentro de você. Por isso o capacete da salvação tem que estar firme na tua cabeça, meu irmão. Você precisa entender esse mistério. O capacete da salvação, ele está na sua cabeça. Ele não está aí por acaso, porque ele vai te dar segurança. Segurança hoje, segurança amanhã e segurança na eternidade. Ele colocou um capacete na sua cabeça para proteger a sua cabeça dos ataques, das espadadas, das flechadas, das escudadas que o inimigo vai tentar te dar no seu dia a dia, na sua batalha. O seu amanhã é protegido pelo Senhor. O seu hoje é protegido pelo Senhor. E a sua eternidade é protegido pelo Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que você não tem que temer nada nem ninguém. Nada e nem ninguém. Você teme ao Senhor. O capacete da salvação é uma garantia. É uma garantia de hoje, amanhã e eternidade. Você não tem nada que temer, nenhuma circunstância, nenhum mal, nada. Pode acontecer circunstância negativa, claro, é para me melhorar, mas a minha segurança está no Senhor. Você quer encorajamento? Tá aí o encorajamento. Tá, quer mais encorajamento? A sua garantia está no capacete da salvação, que ele tem ação hoje, amanhã e eternamente. E você precisa entender esse mistério na sua vida. Você precisa entender quem você é. O capacete da salvação foi colocado na sua cabeça para que a tua alma, ela seja toda dominada pelo Senhor. Para que quando você fale com a boca e crê no coração, olha, você fala com a boca aquilo que teu coração está cheio. E você confessa com a boca para a salvação. E o capacete é da salvação. E com o coração você confessa para a justiça. Está tudo conectado. É uma engrenagem.
Então você precisa entender qual é o mistério da sua vida. Para onde você vai, você não tem que temer nada e nem ninguém. Você está aqui, ó, na mão do Senhor, sendo direcionado, sendo guiado, comandado para ser representante dele aqui neste reino. E aonde você for, você vai com a sandalinha da paz. Aonde você falar, você vai falar, né? Você não precisa dar jeitinho, olha que legal. Você não precisa dar jeitinho para nada mais. Acabou o jeitinho. Então aí é a sua honestidade. Os seus negócios vão ser todas claras. Acabou o jeitinho. Você não precisa dar jeitinho. Você não precisa inventar historinha da crochinha, porque o Senhor, o seu pastor, ele não vai te faltar. Você não precisa pôr a mão na cumbuca mais. Você só confia nele. Você está entendendo o que é batalha espiritual de verdade? O pessoal pensa que é falar em língua e botar... Não é só isso. A batalha espiritual está envolvida com o seu crescimento espiritual. É para você ganhar experiência. É para você se conectar com o Senhor mais profundo. Sair da água na canela. Para você ir mais longe. Esse povo lá do capítulo 3 de Juízes precisava ter experiência. Aquilo lá é uma foto negativa. Aqui nós estamos falando da foto revelada, da batalha real, do nosso dia a dia. É isso que nós precisamos entender. Palavra de Deus, a espada. Aí tá. O camarada tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. O dia começa tal e termina tal. Mas não tem um minuto para refletir na palavra. Porque, gente, presta atenção numa coisa. Isso aqui é comida. Isso aqui é alimento, é maná. Se você parar de comer, você vai ficar anêmico. Se você não comer palavra, se você não debulhar a Bíblia todos os dias, não é, presta atenção, às vezes você vai, tem que ler a Bíblia todos os dias. Tem. Mas se você meditar na palavra todos os dias, tem dia que você vai ficar remoendo um versículo a semana toda. Tem dias da minha vida que eu fico remoendo um versículo a vida da semana inteira, para mim poder entender. Eu vou nele, faz igual o boi, já viu o boi? O boi come o capim lá, mastiga, 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 engole. Daí a pouco se faz digestão no estômago e volta para a barriga, para a boca dele. Ele mastiga, 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 engole. É assim, é o ruminar, é o meditar. Tem que ter tempo para Deus. Fala, eu preciso ter tempo para Deus. Preciso ter tempo para Deus. Preciso ter tempo para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus me falar o que eu tenho que fazer. Se eu não tiver tempo para usar a palavra, quando teve o problema com Jesus da tentação, tudo que ele usou foi a palavra de Deus. Está escrito. Você não sabe. Como é que você vai saber? Se você não tem tempo para ler, se você não tem tempo para meditar, como é que você vai lembrar? O Espírito Santo vai te lembrar de quê? Se a sua cabeça está cheia de coisa que não deve. Os podcasts da vida. Gente, a internet, o Google, é um campo livre. Todo mundo coloca o que quer lá. Todo mundo coloca o que quer no Google, no podcast. Todo mundo coloca o que quer. Um campo livre. Não tem proibição de nada. Agora, para escrever um livro, tem 5 pessoas que vai ter que revisar aquele texto, senão a editora não aceita. A editora não aceita publicar um livro, sendo que não tem 5 revisões. Então, todo assunto que eu vou escrever, eu preciso de 5 doutores, 4 mestres, para olhar, revisar, aí dá o aval, a editora vai e publica. Por que tem um movimento para acabar com o livro escrito? Porque ninguém quer mais ser revisado. Ninguém quer mais ser questionado daquilo que fala, daquilo que escreve. Aí vai para a internet. A internet é o campo livre. Eu boto lá o que eu quero. Não tenho mais que ninguém ficar vistoriando aquilo que eu quero. Então todo mundo corre porque está facinho. E a gente tem que ter entendimento. E que isso aqui, gente, é o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é a espada que você vai usar para contra-atacar nos momentos de guerra na sua vida. Tem hora que você tem que falar, está escrito. Quando a afronta vir, está escrito. Quando a tentação vem, não, está escrito. Está escrito que casamento é uma vez só.
É o homem que deixa seu pai, sua mãe, se casa com sua mulher. Não tem divórcio. Simples assim, está escrito. Eu preciso saber disso no meu coração. Eu preciso entender isso no meu coração. Eu preciso saber que filho honra pai e mãe. Como é que eu vou saber se eu não li? Eu preciso ter tempo para usar a palavra de Deus. Eu preciso ter tempo para meditar na palavra de Deus. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda sob o conselho do ímpio, porque não tem jeito. Ou você vai ser direcionado pela palavra, ou você vai ser direcionado pela mídia, e a mídia tem uma natureza filosófica maligna para te destruir. Eles utilizam palavras, gestos da filosofia, para fazer com que você ache que você está sábio, que você está, o cara, mas não é. É pura ilusão. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então você precisa ter tempo de meditar na palavra. Medite na palavra de Deus. Orar em espírito em todas as ocasiões. Estar atentos e perseverantes na oração. Orar é a síntese de tudo. A oração, ela tem uma função de privilégio, ela tem a função de você exercer a autoridade de filho, ela tem a capacidade de tornar você um intercessor, ela tem a capacidade de fazer você ser diferenciado. Um homem que tem a sua vida voltada na oração, a capacidade de entender o mundo espiritual, vai para outro patamar. Quando falo orar em espírito e estar atento para as ocasiões, é você estar em conexão com o Senhor. Já falei isso aqui. Está cozinhando, está em oração. Está trabalhando, está em oração. Está dirigindo, está em oração. Tudo que você estiver fazendo, você tem que estar em oração. Ah, eu vou ficar distraído. Vai não. Distraído você está quando você não está em oração. É o contrário. Está estudando, eu estou em oração. Eu estou ligado 100% no Senhor. Eu estou ligado 100% na onde tem vida. A conexão é ali a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. E deu o Espírito Santo para que eu e você tenhamos acesso. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso orientador. Então, se eu desconectar com aquele que me alimenta, eu vou ficar fraquinho. Então, eu tenho que estar em oração e atento o tempo todo. Porque quando vem os dados malignos do inferno, ele vai falar: ei, levanta o escudo da fé, meu irmão. Levanta o escudo da fé. Porque se você não estiver ligado em oração, os dados malignos vão vir, as palavras que te ofendem virão, e aí se você permitir que ela entre dentro do teu peito, você vai ficar magoadinho, ferido e com rancor. Então o Espírito Santo, opa, levanta o escudo, pá, para bloquear os dados malignos do inferno. Dados malignos do inferno são lançados no mundo espiritual e ele utiliza a boca de pessoas. Presta atenção, ele vai levantar pessoas para falar coisas que vai te magoar, que vai te ferir. Essa semana eu tratei 2 casos assim, na mesma coisa, magoado, ferido na alma, porque permitiu que o dardo maligno entrasse dentro do coração. Acorde para a vida, preste atenção, esteja ligado no mundo espiritual. Quando o Espírito Santo falou, opa, escudo da fé, capacete da salvação, quem eu sou, identidade, fica ligado nas coisas espirituais, fica ligado. Nós estamos vivendo tempos de guerra, nós estamos passando por momentos de batalha espiritual, nós estamos aqui nessa guerra espiritual. A gente precisa entender, estar ligado,
que nós estamos ligados numa guerra espiritual. Então esteja gastando o seu tempo com as coisas espirituais. Gasta tempo com o Senhor. Gasta tempo orando. Gasta tempo lendo a palavra. Gasta tempo estando na presença de Deus. Gasta tempo usufruindo do privilégio de ser um santo, de ser salvo, de ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Gasta tempo relacionando com Jesus, que Ele é a vida. Se você parar de relacionar com Jesus, você vai ficar mortinho, igual um peixe fora d'água. E tem muita gente igual zumbi andando na rua aí. Zumbizão. Zumbi. Aí você pergunta para ele, é da igreja, eu sou da igreja. É? Mas as batalhas espirituais ele não entendeu. Aí vive igual um zumbi. Não consegue vencer, não consegue caminhar, está atrofiado espiritualmente. Qualquer coisinha machuca, qualquer coisinha fere. Porque não entende, não foi experimentado na batalha. E aí ele é sempre fazendo alianças com os inimigos, sempre casando e dando em casamento, sempre misturando as estações do ano. A gente vê sincretismo nas igrejas, em tudo quanto é lugar. É uma mistura de Bíblia com outras religiões, uma bagunça danada, mas Jesus não é Senhor lá. Então a gente tem que estar ligado, tem que estar atento com as coisas espirituais. Leia, gasta tempo lendo a palavra, gasta tempo em oração. É aquilo que a gente fala na escola dominical para os meninos pequenos. Leia a Bíblia e faça oração, mas sempre com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem nos dado. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, menina dos teus olhos. Pai, tal qual o povo de Israel que estava lá para ser treinado na batalha, tu também está nos treinando na batalha. E Deus, a minha oração nesta hora, que essa verdade espiritual que foi pregada aqui nesta noite, ela entre no meu coração, ela entre no coração dos teus filhos, para que eles sejam verdadeiros guerreiros espirituais. Que todas as armas que o Senhor concedeu estejam aptas para a batalha. Que os teus filhos estejam aptos para a batalha. Que os teus filhos estejam aptos para guerrear. Que os teus filhos sejam verdadeiros guerreiros, verdadeiros sacerdotes reais. Que eles façam parte dessa nação santa, desse povo selecionado por ti, para ser a tua testemunha. Porque nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tu és o nosso cabeça, o nosso general. O nosso general é Cristo. E nele nós estamos em batalha. Jesus nos dá força para entender aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Nos dá, Senhor, entendimento. Nos dá, Senhor, a sabedoria. Porque a tua palavra diz que a sabedoria tem que ser pedida a ti, mas tem que ser pedida com fé, sem duvidar. E aqui nós estamos pedindo, Senhor, sabedoria que vem lá do teu trono, para ter esse discernimento de entender aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Mas acima de tudo, Senhor, nos ensina a vencer a batalha interna, a batalha da nossa alma, do nosso coração. Que nós sejamos, Senhor, verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, que faz esse povo, Deus, caminhar na tua presença. Senhor, eu abençoo a vida de cada família aqui representada, de cada povo que está aqui. Que o teu nome, Deus, seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que a tua glória se manifeste poderosamente, Senhor. Que os teus filhos, aonde eles pisarem, a glória do Senhor vai se manifestar. A paz que excede todo entendimento. A verdade será manifesta, o perdão será manifesto, a esperança da salvação será manifesta, a palavra de Deus será manifesta, a fé será manifesta. Vai ser um povo de intercessão, um povo de oração, um povo que contempla, Senhor, a tua face, um povo que adora o teu nome. Deus, eu abençoo cada criança, cada família aqui representada. Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja conosco, Senhor. Deus, eu quero te agradecer por esta reunião, por este culto. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado por tudo aquilo que aconteceu nesta noite, nesta semana. Deus, eu oro pela semana dos teus filhos. Dá para eles uma semana abençoada, semana de boas notícias, de notícias agradáveis. Deus, abençoa cada pessoa. Deus, em nome de Jesus, que a tua graça, que a tua misericórdia alcance cada um deles. Que o teu nome seja glorificado.
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja nos nossos corações. O povo abençoado diz: Amém. Se você disse amém, abrace alguém. Vera,